Mas não é assim não. O nosso Deus, a gente pede para Ele, espera com paciência, que Ele está dizendo aqui. Espera com paciência no Senhor. Ele ouviu o nosso clamor. Só a igreja que Ele vai nos preparar, nos colocar de pé para nos dar essa bênção. Ele vai preparar o ano 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15. Tem gente que diz assim, meu Deus esqueceu de mim. É mentira dele, não é verdade. Ele está nos preparando. Está nos preparando para nós receber aquela bênção. Porque se nós pedirmos uma bênção hoje, Ele tem possibilidade de dar amanhã. Mas aquela bênção que Ele nos dá, nós corre doido. Sai doido, sai até dos caminhos do Senhor. Então Ele nos prepara primeiro. Que nele está dizendo aí, espera com paciência no Senhor. O nosso Deus, Ele é tão bom que Ele se engraçou em nós. Ele nos tirou do lago horrível, do charco de lodo, e colocou nossos pés numa rocha, que é o nosso Deus, e firmou os nossos passos na casa dele, e colocou na nossa boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus, e diz assim, que me verão, temerão e confiarão no Senhor. Nosso Deus é bom, igreja. Quando nós estamos no mundo lá fora, no lago horrível, no charco de lodo, nós faz a vontade de Satanás. Nós bebe, nós fuma, nós dança, nós briga, nós bate, nós apanha, fazendo o rosto do Satanás. E ele dá risada. Ele cutuca para nós fazer isso aí e dá risada. Mas o nosso Deus se engraça mais ainda de nós e tira lá daquele lamaçal do pecado, do lago horrível, do charco de lodo, e nos coloca na casa dele, nos limpa, nos purifica e coloca aquele cântico novo para nós louvar só para Ele, um hino para o nosso Deus, porque quando nós estamos fora, lá no mundo lá fora, só louva para Satanás, só a música de Satanás. A gente bebe, a gente fuma, a gente dança, a gente briga, e a gente não está vendo. Quando a gente está no mundo lá fora, a gente está cego, a gente não enxerga nem esse Deus maravilhoso. A gente só lembra de Deus quando está no mundo lá fora, quando está na hora da morte, que Ele diz assim, ai meu Deus. Só nós, no mundo lá fora, nós não lembramos desse Deus maravilhoso. Nós só lembramos desse Deus quando nosso Deus nos chama, nos limpa, nos purifica e coloca na casa dele, para nós entender a palavra, para nós ler essa palavra que ele fala lá em João, capítulo 8, versículo 32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até essa verdade que nós vamos conhecer esse Deus maravilhoso. Esse Deus é bom, esse Deus nos engraçou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou na casa dele, afirmou nossos pés na rocha e colocou esse cântico novo na nossa boca. Só para louvar Ele, só louvar esse Deus maravilhoso. Deus é bom, Deus não desiste de nós. Eu falo assim, igreja, porque eu já tive essa mentalidade, que eu fui do mundo lá fora, eu bebi, fumei e fazia os gostos de Satanás. Só estava bom quando eu estava bebendo, quando eu estava fumando. Final de semana, eu pedia que chegasse o final de semana para parar do serviço e beber. Beber, fumar e dançar e fazer os gostos do Satanás. Eu era solteiro, não tinha ninguém por mim, só Deus. Meu pai faz a mesma coisa. Meus pais moram na Bahia, estavam lá pela Bahia. Tá demorando muito a ficar. E eu aqui no mundão de meu Deus. Mas meu Deus preparou esse lugar para mim. O nosso Deus, Ele se engraçou de mim. O nosso Deus me tirou desse lamaçal do pecado, desse lago horrível, desse charco de lodo, e colocou na casa dele. Igreja, foi quando eu fui viver, quando meu Deus me trouxe para a casa dele, e eu comecei a praticar a palavra de Deus, aprender e caminhar. Aí eu tive coragem, porque a gente no mundo, a gente não dorme nem tem sossego. A gente só transvaleia.
Aí foi quando eu fui ter sossego, dormir e ter paz na minha vida. Esse Deus maravilhoso, Ele não desiste de nós, igreja. E nós só podemos louvar esse Deus bom, esse Deus maravilhoso. Ele não desiste de nós de jeito nenhum. E ele bate na tecla, ele não quer perder uma alma para Satanás. Ele não perde, que ele tem poder. O nosso Deus é bom. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele nos prometeu um lugar, igreja. Só que esse lugar nós temos de tentar batalhar e preparar aqui na terra. Preparar aqui na terra que Ele não deu, Ele prometeu. Ele fala lá em João 14:1. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu teria dito, eu vou preparar lugar. Se vou preparar, eu voltaria e levarei para mim, aonde eu estiver, esteja vós também. E eu sabereis o caminho por onde vou. E tinha um rapaz que andava mais Jesus há muito tempo, não sabia o caminho. Disse Tomé, Senhor, Tomé falou: Jesus, como é que nós podemos o caminho, que eu não sei o caminho? Aí Jesus disse: Tomé, você está no caminho há muito tempo e não sabe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por Jesus, igreja, nós não vamos ao Pai. Esse Deus maravilhoso, Ele nos ensina, Ele nos tira dos caminhos errados. Ele nos coloca o nosso pé na rocha, que é Ele, e afirma o nosso passo na casa dEle. Nosso Deus, Ele não desiste de nós. O nosso Deus, igreja, Ele ouve o nosso clamor. Ele fala para nós esperar com paciência, que Ele vai nos prometer, Ele vai nos dar. Glória a Deus. Espera com paciência. Vamos esperar com paciência, porque Ele já nos tirou do lago horrível do charco de lodo e colocou nossos pés na rocha, afirmou nossos passos na casa dEle. O nosso Deus, Ele se engraça de nós, igreja. O nosso Deus, Ele quer nos salvar. O nosso Deus é o nosso Deus que cura, que liberta e salva. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus, igreja, Ele está sempre nos alumiando, nos colocando nos caminhos. Nosso Deus é bom. Eu sempre digo, nosso Deus é para todo mundo e todo mundo não é para Deus. Porque as igrejas hoje nós passamos, igreja está tudo vazio. Tudo vazio. Eu conheço a igreja lá perto de lá de casa, no quintal. Ela fechou grande, o tamanho dessa, mais larga, e era perpétua de gente. E essa igreja fechou, e esses servos estão tudo no mundo. Não procuraram mais igreja. Faz dó, até o pastor está no mundo também. Só misericórdia de Deus. Mas o nosso Deus é bom, igreja. O nosso reino é tomado à força. Nós temos de pegar nossa salvação à força. Porque o nosso Deus, Ele não deu, Ele prometeu. E nós temos de tentar aqui na terra para dar aquele do céu que Ele nos deu. Porque se nós não tentar aqui para dar aquele do céu, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, nosso Deus é bom. Ele não desiste de nós. O nosso Deus, Ele nos comprou com preço alto. O nosso Deus, Ele foi para a cruz do Calvário, foi pregado naquela cruz, foi colocado aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus. E Jesus já estava já morrendo, não pediu água, era o vinagre. Naquela hora, o nosso Deus se iroia acabar com todo mundo. E o nosso Jesus ainda virou a cabeça, olhou para cima e disse: Pai, não faz isso, que eles não sabem o que faz. E o nosso Deus não acabou com todo mundo. Mas o nosso Deus, Ele nos preparou. Nosso Jesus, aquele Satanás entrou naquela multidão,
que pegou Jesus, fez aquilo com Jesus, multidão. Mas Jesus mostrou para ele. Jesus mostrou para ele que eles vieram com Satanás e é com multidão. E ele foi morto dia de sexta, sábado tiraram, colocaram no túmulo. E domingo Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Aquela mulher falou com o vento para jogar no túmulo. Elas não viram mais. Tinha um homem de branco em cima daquela pedra. Disse: quem vocês procuram já não está mais. Ressuscitou. Mas aquela hora Jesus não ressuscitou. Aquela hora Jesus juntou com o Pai e foi mostrar para Satanás que ele veio com a multidão e Jesus ia só e o Pai. E lá ele catou Satanás, velho, corretor, tomou a chave e trancou o inferno e foi subir para o céu. Era 12 apóstolos, um entregou ele e ficou 11. E Jesus falou para aqueles 11 e disse: eu vou subir para o Pai. Se vocês colocar em prática, vocês vão fazer melhor do que eu. E falou para aqueles apóstolos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem e em meu nome expulsarão demônios. Falarás nova língua, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. E se pôr a mão no enfermo, os curarão. O nosso Jesus, igreja, Ele nos deu esse poder para nós. Subiu para o céu e deu esse poder para nós. Falta nós colocar em prática. Se nós colocar em prática, Deus nos deu o dom da cura, deu o dom do louvor, deu o dom de expulsar o demônio, deu o dom de pregar o evangelho. Esse dom o nosso Deus nos deu. Falta nós colocar em prática. Colocar em prática e fazer o que Jesus fazia. Mas nós somos um cristão covarde, porque o nosso Deus, Ele, aqui no nosso meio, aquele que estiver doente é para a gente orar, colocar as mãos e Deus curar. O nosso Deus, Ele dá um exemplo. Tem uma pessoa doente aqui, ele traz um da Bahia para orar aqui e Deus curar. Na Bahia tem um doente, Deus leva um cristão daqui para orar naquela pessoa e Deus entrar com providência e curar. Porque nós se acomoda, igreja. Nós deixamos as coisas de Deus de lado. Se nós tentasse e fizesse que nem Ele mandou e nos deu autoridade, não tinha enfermidade no mundo. Porque nós já orava, colocava a mão e nosso Deus curava. Nosso Deus é bom. Ele não desiste de nós. O nosso Deus, quando Ele fala lá no capítulo de Timóteo, capítulo 4, verso 9, que Ele fala que Ele quer salvar todos os homens, principalmente os fiéis. É homem, mulher, criança, tudo. Todos os homens Ele quer salvar. Não quer deixar ninguém para trás. Não quer deixar, e esse Deus maravilhoso, Ele não desiste de nós. Ele está batendo na tecla que Ele vai nos levar. Nós temos de preparar aqui na terra e perseverar até o fim, para no grande dia Ele vir buscar a igreja, nós subir junto com Ele. Glória a Deus, aleluia. Com Ele, em nome de Jesus. Esse Deus não desiste de nós, igreja. Espero, eu falo, esse Deus, quando Ele fala no Salmo 40, para esperar com paciência, é com paciência mesmo. Não adianta nós chegar e querer pedir hoje e querer amanhã, que não dá. A gente tem de pedir, esperar com paciência. Ele dá com um ano, com 2, com 3, 4, 5, com 8, 10, 15. Quando a gente nem vem esperar, a bênção chega. A gente nem está esperando mais. E nosso Deus já abençoou com essa bênção maravilhosa. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é bom, igreja, Ele não desiste de nós. O nosso Deus, Ele não desiste de nós mesmos. Ele está buscando para nos salvar. Nosso Deus é bom. Ele fala, quando Ele fala aqui, igreja, Ele fala no livro de 1 Timóteo,
capítulo 4, verso 12, que ele falou aqui no 9. Ele fala: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Graças a Deus, ele não desiste. Ele fala aqui também no verso 12. No verso 12 ele fala com os jovens. Aí depois jovem, ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé e na pureza. Oh, glória! Resistir e exaltar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera destas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como que te ouve. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, nós temos de ouvir. Aqui está falando aqui na mocidade que o nosso Deus, ele é apura. Na mocidade que o nosso Deus trabalha. Não adianta nós, quando eu fui conhecer esse Deus maravilhoso, eu já estava com uns 25 anos. Já estava velho, mas o nosso Deus, ele quer na mocidade. Na mocidade a gente tem fé, tem força, tem sabedoria para correr atrás desse Deus maravilhoso. Mas o nosso Deus é bom. Ele não desiste de nós. E nem ele fala na pureza e na fé, né? Aí ele fala: persistir e exaltar até que eu vá. O nosso Deus, ele quer para a gente persistir, pregar a palavra até o dia que ele voltar, nós estar pregando a palavra dele. Nosso Deus é bom, igreja, ele não desiste de nós. Não despreze o dom que há em ti, qual foi dado por profecia da imposição da mão dos presbíteros. O dom que o nosso nos deu, o dom que nós gostamos de fazer, de louvar, de pregar, de orar, de expulsar os demônios, que o nosso Deus, ele fala aqui no Marcos capítulo 16, verso 15, que é de expulsar os demônios, se deu esse poder para nós. E aqui quando ele fala aqui, desistir e exaltar até que eu vá, até quando ele pode vir, né? Ele fala: medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Às vezes, igreja, a gente vem para a casa de Deus, a gente não ouve a palavra de Deus, a gente escuta. A gente escuta aquela palavra, entra aqui e sai cá. Às vezes chega em casa a esposa da gente, o filho, diz: que capítulo foi pregado lá na igreja hoje? Aí ele fala: não sei. Ele não soube, porque ele escutou, ele não ouviu. Ele não ouviu. Um tempo tinha uma campanha, o pastor Edmilson estava com nós. Eu preguei aqui aqui no Jardim Roberto. 8 dias era para ir para o Taboão pregar lá. E eu fui, peguei aqui e fui para o Taboão. Ele foi junto, ele, o pastor Gilmar, tudo. E lá eu comecei a pregar, vem 2 missionários da Bahia, começou a bater aquele órgão ali, um hino. Que aquele hino, eu pregando e ele tocando aquilo ali, até hoje está na minha mente, aquele batido daquele hino. Então eu ouvi, e não escutei, eu ouvi aquela palavra. Eu ouvi que o nosso Deus, ele é maravilhoso, igreja. Ele não desiste de nós. Ele está batendo na tecla que ele não quer perder nenhuma alma para Satanás, e ele não perde não. O Satanás, ele é artuço. O Satanás, ele anda de redor da gente 24 horas por dia. Nós temos de vigiar e orar. Vigiar primeiro para poder orar. Que ele anda tragando todo mundo aí.
Mas o Satanás, ele não tem poder com o remido de Deus. O Satanás, ele só tem dois trabalhos, um de levantar, outro de cair. O nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele fala no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus. Ele fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, que é demais coisa, glória a Deus, aleluia. E nós não fazemos isso não, igreja. Nós não buscamos primeiro o reino de Deus, não. Primeiro nós buscamos o nosso emprego, buscamos uma compra, buscamos um passeio, para quando for dia de domingo, terça, quarta, quinta, vir buscar Deus. Deus fica no quinto plano para nós. Se nós buscassemos primeiro o reino dele, o que nós pedíssemos, nosso Deus nos dava. Mas Deus para nós fica do quinto plano, não fica do primeiro lugar, não. Buscar ele em primeiro lugar, nós não buscamos. Ele fala no livro de Salmo, capítulo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião é um monte muito grande, né, que não se abala, mas permanece para sempre. Nosso Deus é bom, igreja. Nosso Deus não desiste de nós. Nosso Deus quer salvar todos os homens, principalmente os fiéis, criança, mulher, tudo, e Ele vai salvar. Se nós correr atrás, nós temos a nossa salvação. O nosso Deus, Ele nos chama, Ele não corre atrás de nós. Nós que devemos correr atrás desse Deus maravilhoso. Ele não corre não, só te chama. Se você cair, vai. Se não quiser também, tem a liberdade para não ir. Esse Deus maravilhoso, igreja, não desiste de nós. Nós precisamos buscar Ele de qualquer maneira. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, papai. Ele não desiste de nós. Nós, servos de Deus, nós precisamos vigiar para poder orar, porque o inimigo, ele não brinca de si, Satanás. Ele é Satanás mesmo. Nós temos o poder que o nosso Deus nos deu para nós pisar na cabeça dele. Aleluia. Então devemos vigiar, orar, se afirmar nos caminhos do Senhor e não volte para trás não, porque nós temos o poder da vida na cabeça dele. E se um de nós sair no mundo lá fora, ficar no mundo lá fora, morrer sem Jesus, o que é que Satanás não vai fazer com nós? Ele já tem raiva que nós pisávamos na cabeça dele. Aí ele vai deitar e rolar, né? Deitar e rolar, mas não é. O nosso Deus não quer isso, igreja. O nosso Deus quer nos salvar. O nosso Deus, ele fala no Salmo 37, verso 5, ele nos coloca no caminho dele, e nos traz, nos abençoa, e nós não damos nem ouvido para esse Deus maravilhoso. Às vezes eu estou em casa, a minha família foi criada, eu tenho 4 filhos, homens e 2 mulheres. Uma está aí, tem outra em Itapevi. Foram tudo criados no berço de ouro, nos caminhos de Jesus. E hoje não tem um mais eu. Aí mudou. Os homens tomam a cervejinha deles, faz churrasco, tudo. Tem a menina ali de vez em quando, vem a Priscila, e é usada por Deus, mas esfriou, acabou. A minha esposa também não vai, só eu em casa, que busco esse Deus maravilhoso e oro para o nosso Deus nos dar a salvação deles. Porque a minha, eu estou correndo atrás, a salvação é tomada à força, né? Eu corro atrás da minha, eu não posso salvar eles têm que correr atrás da deles, e minha esposa também correr atrás da salvação dela. Porque é tomada à força mesmo. Se nós pudéssemos salvar nosso filho, nossa esposa, era tudo salvo, né? Tudo salvo, mas não, já é tomada a força que o nosso Deus, Ele nos dá essa oportunidade, Ele nos chamou
nos coloca no caminho, igreja. Então vamos servir, vamos buscar esse Deus maravilhoso. Não vamos deixar Jesus de lado. Ainda agora aqui o pastor falou uma palavra que o nosso Deus diz, ele fala, se a gente deixar ele, também deixa nós. Então esse povão que está no mundo lá fora, que nem fala que ir e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Aí diz, e esse sinal seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarás nova língua, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E se pôr a mão no enfermo, os curarão. Então a gente tem de levar o id. O id pregar o evangelho, né? A igreja, o nosso Deus não chamou nós, não. Nosso Deus não chamou nós, igreja, para esquentar pão. O nosso Deus, igreja, ele chamou para nós levar o id. O id lá fora, buscar aquele irmãozinho que está lá fora no mundão de meu Deus. Eu agradeço esse Deus maravilhoso que sempre teve a pessoa que estava orando por mim para hoje estar no caminho do Senhor. Eu agradeço essa pessoa. E nós devemos orar, buscar e pregar o id mesmo, porque é só o nosso Deus. Só o nosso Deus para nos salvar, nos libertar e para levar com Ele para morar. Sempre. Só Ele. Nosso Deus é bom, igreja. Ele não desiste de nós. Então eu agradeço desde quando o nosso Deus, a oportunidade desse Deus maravilhoso, o pastor Edmilson, e falo para a igreja esperar com paciência no Senhor. Ele vai ver o clamor de vocês e o clamor nosso. Espera com paciência, que o nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso, igreja. O nosso Deus, igreja, ele não desiste de nós. O nosso Deus, ele não mudou nada. O nosso Deus é aquele de ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele tem o poder para nos livrar, nos libertar e nos levar para o céu para morar com Ele. Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor.